Agora são 9h02. Nós recebemos aqui muitos e-mails a respeito da situação dos advogados em função da extinção da carteira previdenciária dos advogados. E nós temos aqui, então, um debate para ser feito nesse momento. Eu tenho já a participação de dois convidados. Dr. Maurício Canto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos Previdenciários dos Advogados do Estado de São Paulo, e também Dr. Paulo Henrique Pastore, presidente da Comissão de Seguridade Social da Previdência Complementar da OAB São Paulo. Eu começo aqui com o Dr. Maurício Canto. Dr. Maurício, nós gostaríamos então de ouvir a opinião do senhor a respeito da extinção da carteira previdenciária dos advogados. Bom dia a todos, bom dia Heródoto. Como presidente da Associação em Defesa dos Advogados do Estado de São Paulo, esta famigerada lei, essa lei teratológica sancionada pelo governo Serra, coloca em situação de risco 40 mil advogados e indiretamente 200 mil pessoas. O que nós sabemos é que a nossa carteira existe há mais de 50 anos, agora ela está em regime de extinção, graças a essa ardilosa manobra do governo Serra e também do presidente Durso, que não consultou sequer os 37 mil participantes da carteira, fizeram um acordo lesivo aos advogados IPESPianos e, consequentemente, criou-se a figura do desaposentado, criou uma instabilidade muito grande e tirou a responsabilidade do Estado, uma vez que essa carteira foi criada por lei, foi incentivada pelo Estado e pelo governo Serra, foi administrada pelo governo de São Paulo, o governo recebeu e agora, depois de 50 anos, em dizer que a carteira é inconstitucional e dá um passa-moleque e liquida com uma previdência que existe desde 1959. Então, o inconformismo é que o presidente Durso jamais consultou os 37 mil advogados. E nós estamos pleiteando, inclusive, a renúncia dele, porque ele causou um mal-estar muito grande na advocacia com esse acordo, que sequer o presidente da carteira do Conselho, doutor Raimundo Hermes Barbosa, foi consultado para que pudesse, pelo menos, garantir os direitos adquiridos dos 37 mil advogados. Ok, com a palavra agora, Dr. Paulo Henrique Pastore. Dr. Pastore. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia ao Dr. Maurício. Meus respeitos a ele. Mas não posso concordar com as manifestações nesse sentido em relação de querer imputar, inclusive, à presidência da OAB São Paulo a responsabilidade sobre uma consulta até com relação a posicionamento. Tudo tem sido feito já há algum tempo, eu, inclusive, na condição de presidente da Comissão de Seguridade Social e Previdência Complementar da OAB São Paulo, desde a administração de Rubens Aprobato Machado, que, posterior a presidir o Conselho Seccional, veio presidir o Conselho Federal da OAB, nós temos acompanhado tudo o que acontece com relação ao campo da Previdência. Eu acho que o posicionamento do governo do Estado e a OAB, não só desses dois aspectos, mas o governo, o Instituto dos Advogados, a Associação, o próprio IPESP, a Assembleia Legislativa e o próprio Ministério da Previdência vem se manifestando nesse sentido. Houve por parte do Ministério da Previdência Social uma manifestação, até por obrigação e competência legal de tal, com relação à carteira de previdência do IPESP. Os 34 mil advogados hoje inscritos, e me incluo entre eles, contribuem para a carteira do IPESP, e os 4 mil beneficiários hoje aproximadamente da mesma carteira, tenham a certeza de que todos os esforços, em todos os aspectos, foram e serão sempre evidências claras de busca de uma tranquilidade àqueles que contribuem para a Previdência Social nessa carteira específica. Ok, pelo tempo. Doutor Maurício Canto. Pois não. Como é que o senhor responde? Olha, eu respondo o seguinte. Primeiro, em nenhum momento os 37 mil advogados foram consultados com referência a esse acordo nocivo à classe dos advogados. O presidente da carteira, que é um advogado, conselheiro federal, doutor Hermes Barbosa, que ele poderia até ser ouvido agora nesse debate, ele notificou tanto o presidente da OAB como do Instituto e do IPESP que esse acordo era danoso a 37 mil advogados, porque eles estariam modificando as regras desta previdência que decorreu de lei, que foi incentivada pelo governo de São Paulo, que foi administrada, que o governo sempre recebeu e que usou
provavelmente, indevidamente, o dinheiro do IPESP para fazer obras para o governo e que sequer conseguiu honrar com os compromissos. Nós sabemos que é uma dívida vultuosa do governo de São Paulo em relação ao IPESP e à nossa carteira. E isso eu nunca vi de nenhuma parte, principalmente do presidente Durso, determinando responsabilidade. Porque, na realidade, criou-se agora a figura dos aposentados, tirou o Estado da administração, muito embora o Estado continue sendo o liquidante. Ele que foi um mau gestor, ele que foi o culpado, ele que quando viu que a carteira estava deficitária, que na minha opinião não está, ele deveria ter conversado com o chefe do serviço autorial para elevar as contribuições dos advogados. Ele não fez nada disso. Depois de 50 anos, vão dizer que a carteira é deficitária, que a carteira não pode funcionar, que está em desacordo com o arcabouço jurídico. Então, o que o presidente da OAB fez, ele foi emendar as suas alegações. Ok. A palavra agora é do Dr. Paulo Henrique Pastore para responder. Olha, o doutor Maurício acaba de dizer e concorda que a carteira não é deficitária. Se ela não é deficitária, esses são exatamente os procedimentos de busca, de tranquilizar e de encontrar todos os meios de adequação necessários pela continuação dessa carteira. O governo do Estado, a Ordem, a Associação dos Advogados, o Instituto, enfim, todos, o próprio IPESP, o Ministério da Previdência, teve que fazer os ajustes necessários pela continuação dessa carteira. E sempre foi dessa maneira. A própria criação da carteira de previdência, da UABPrev, na verdade, foi movimentação plena da Ordem, foi interesse do Ministério da Previdência nesse sentido. E hoje se percebe que, pelo período de criação da UABPrev, ela já rendeu mais de 40% de tudo aquilo que foi investido por aqueles que já estão inscritos na carteira da UABPrev. Muito bem. Se nesse aspecto é positivo, e o doutor Maurício acaba de dizer que acredita ser positivo nesse sentido, acredita não ser tão deficitário assim, há nessa movimentação de 34 mil inscritos atualmente, 4 mil beneficiários, portanto, aí mais de 38 mil pessoas inscritas, o resultado disso é R$1 bilhão nessa carteira. O governo do Estado está comprometido com isso, com certeza. Direto ou indiretamente, há um comprometimento por parte do governo do Estado nisso. Não há como se falar apenas e tão somente na extinção da carteira ou num processo de liquidação. Todos os ajustes serão necessários. A carteira criada em 1959, ela não tinha regras de cálculo atuarial. O tempo obrigou a fazer exatamente um ajuste, uma adequação. Okay. E é isso tudo que vem sendo feito nesse sentido, e a legislação se alterou para uma adequação, para uma melhoria e para que haja uma condição de garantia futura. E isso está previsto exatamente no plano atuarial e estatístico. Ok, então, pastor, só vai equilibrar o tempo aqui. Bom, 1 minuto final para as considerações finais. Doutor Maurício Canto. Em primeiro lugar, parece que o nobre colega não leu a lei. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 13.549, lei malfadada, lei teratológica, ele tira a responsabilidade do Estado, sabendo que o Estado sempre administrou, patrocinou e incentivou essa carteira. Nós hoje, para aposentarmos na nossa carteira, nós precisamos ter 35 anos de contribuição da OAB, 20 anos de carteira previdenciária e 70 anos de idade. É um absurdo. Modificaram as regras do jogo. Eu acho que o colega, ele está desconhecendo a lei. Tanto é, e eu queria deixar bem claro aos ouvintes, nós estamos entrando com a DIN, pela Heloísa Helena, pelo deputado Carlos Janás, pelo partido PSOL, para arguir a inconstitucionalidade de toda essa lei, porque essa lei criou uma situação periclitante e com isso nós vamos tentar liquidar essa lei que causa prejuízos à advocacia. E queria deixar claro que o nosso movimento continua em todo o estado de São Paulo, nós estamos fazendo uma série de reuniões e até o 1º de agosto nós teremos a ADIM. Tempo esgotado, então, doutor Maurício. Muito obrigado, doutor Maurício. Agora, doutor Pastore, sua consideração final. Bem, eu acho que o posicionamento que existe de um grupo de pessoas, e com todo respeito ao doutor Maurício e a esse grupo, eu acho que é uma coisa natural. A insatisfação com relação ao posicionamento da própria instituição e, na verdade, das instituições que estão acompanhando todo esse processo de ajuste, de adequação da carteira IPESP-iana, vai transcorrer de maneira natural e normal. Espero, sim, que haja a compreensão daqueles que iniciaram contribuições desde 1959, muitos desses já beneficiários, outros, como eu, inscritos e contribuindo para a aquisição de um benefício futuro. Tenhamos nós a tranquilidade todos de que esses benefícios, com os ajustes, com as adequações, com a equiparação necessária,
pelo normativo do Ministério da Previdência, possa trazer aí a tranquilidade. E é nesse sentido que a OAB São Paulo, que o presidente Durso, que a instituição como um todo, as demais, a Associação dos Advogados, o Instituto dos Advogados, a própria Assembleia Legislativa e o IPES estão imbuídos do mesmo propósito, dar a tranquilidade em relação a tudo isso. Isso decorre também em favor de toda a advocacia nacional. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer aqui a gentileza dos dois convidados, presidente da Associação de Defesa dos Direitos Previdenciários, advogado Maurício Canto, e também ao presidente da Comissão de Seguridade Social da Previdência Complementar da OAB São Paulo, doutor Paulo Henrique Pastor. Muito obrigado pelos dois, pelo debate franco, aberto, então, para que a opinião pública possa também acompanhar essa questão em relação ao IPES. Está aí, portanto, a gente já tinha ouvido um lado, ouvimos outro, mas faltava o debate. O debate você acabou de ouvir agora. Muito obrigado aos dois.